Olá pessoal, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês uma conversa super bacana que eu tive com o psicanalista Thiago Luzvardi essa semana sobre vida e morte em psicanálise e sobre Janeiro Branco. Tiago, além de te agradecer pela participação aqui hoje, eu queria pedir assim para tu fazeres um resumo para os nossos ouvintes acerca de quem é o Tiago. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, Monique, o convite para poder estar aqui, né, conversando com vocês aí um pouquinho sobre dois temas que para mim são muito caros, né, que atravessaram aí meu percurso profissional, enfim, minha vida até aqui. E isso eu falo, inclusive, né, antes da minha apresentação, porque para mim o tema de hoje está muito relacionado assim a quem sou eu, né, e ao meu percurso profissional. Eu costumo dizer que a psicanálise que a gente pretende discutir aqui, aprofundar aqui, a gente não vive pela metade, né? A gente se lança por inteiro, assim, nela. E o meu percurso na psicanálise foi me aprender, né, a me lançar por inteiro nela. Seja desde a minha faculdade, aí, há quase 15 anos atrás, quando eu tive meu primeiro contato com a área social, que é uma área que eu atuo ainda até hoje, né? Então, essa já é uma informação sobre quem é o Thiago, alguém que está na área social aí há quase 15 anos já, até uma tentativa aí de pensar, pelo meu apreço pela psicanálise, pela minha identificação pela psicanálise, a forma como eu poderia fazer um diálogo entre essas duas teorias, essas duas realidades que eu admirava tanto, assim, quando a gente tem um imaginário, né, de uma psicanálise individual, de uma psicanálise elitizada, que teoricamente não dialogaria com o social. Então, esse é o Tiago, né? O Tiago que está aí há 15 anos, desde quando entrou em contato com o social na faculdade, entrou em contato com a psicanálise também. Um Tiago que veio buscando construir esse diálogo, né? Entre o social e a psicanálise. Eu confesso que não foi um percurso fácil, mas um percurso que me orgulha, né? Porque eu acho que isso fala de um resgate aí, um Freud que foi negligenciado, eu acho que isso fala de uma riqueza que a gente encontra na psicanálise que por vezes é negligenciada, né? Que fala desse retorno do indivíduo para o coletivo, que, que é fundamental, assim, para a gente pensar as temáticas que a gente vai discutir hoje, aqui, por exemplo, né? Como sofrimento psíquico, saúde mental, a forma como isso vai dialogando, né, com as dimensões de morte e vida, né, que sofrimento psíquico é esse, que saúde mental é essa, que morte é essa, que vida é essa, né, desse sujeito aí que está sempre nesse, nesse entre, né, essa realidade pulsional e o coletivo que ele faz parte, né, a cultura onde ele está inserido. Então, brevemente, esse é o Tiago, né? Que para mim é um Tiago muito mais importante do que, inclusive, esses percursos, esses lugares que a gente vai ocupando, que acaba dando nome para o impossível do sujeito, que eu vou querer falar um pouquinho aqui hoje também, é, que eu acho que poderia quase que ir na contramão da psicanálise, né? Que, na verdade, que é sempre deixar em aberto e não encontrar esses nomes, assim. Eu acho que esse percurso que não define, mas que amplia, fala bastante assim do Tiago. Então, isso sou eu. Ótimo, Tiago. E eu acho que assim é importante a gente pontuar, né, que a ideia da gravação desse episódio no mês de janeiro, ele também se dá por conta do Janeiro Branco, né, que tem um objetivo de chamar a atenção para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental. E pensando assim, no momento de um início de um ano, de uma
de uma tela em branco, se a gente for pensar em algum tipo de metáfora, né? De que a gente um mês em que nós estamos iniciando projetos, planos para todo esse ano que vai se desenrolar por aí. E quando tu começas a falar ali sobre essa ideia de que a gente vai discutir sobre saúde mental, eu acho que talvez seja interessante a gente pensar assim um pouquinho de onde que vem esse tipo de conceito de saúde mental, né? Como que a saúde mental é produzida, e as problematizações que envolvem esse próprio conceito e a forma de olhar para ela, né? Eu acho que, e fico pensando, a ciência ela é um discurso, né, Monique? E como tal, a saúde mental ela também não deixa de ser um discurso. Todas as suas capturas e produções, assim, a gente teria várias perspectivas de por onde pensar na saúde mental. Mas quando eu vou falar de saúde mental, eu sempre gosto de estar pensando ela como algo que se constrói lá por volta da década de 50, talvez, quando a gente começa a ter os primeiros psicotrópicos aí, né, com resultados efetivos para os sintomas de depressão, e que possibilita aí um teórico reconhecimento, né, da psiquiatria enquanto ciência, uma vez que ela era um pouco marginalizada, né, dentro do campo da medicina, assim, mas que foi produzindo muitas coisas também, né, não só encontrou meios aí de supressão dos sintomas pela via medicamentosa, mas como discurso foi produzindo muitas coisas, né, e que por isso, para mim, a gente precisa ficar muito atento e a gente tem muita reserva, assim, com relação a isso, principalmente quando a gente vai falar de saúde mental por uma lente da psicanálise, né? E que me leva a fazer essa distinção entre a questão da saúde mental e o sofrimento psíquico, né? Essa via, né, que a saúde mental, pelo menos a mais tradicional, busca de cuidar de sintomas pela via biológica, me remete a uma coisa muito substancialista lá do início de Freud, que a psicanálise superou, né? Que a gente precisa, pela via de uma saúde mental hoje, também buscar superar e focar muito mais no sofrimento que é produzido no encontro, né, entre esse sujeito que se diz paciente de saúde mental, mas que está inserido aí na sociedade de onde tem um desajustamento, né, e que por aí a gente encontra um sofrimento psíquico que nos interessa, né. Eu tenho um pouco de receio, Monique, da saúde mental enquanto um discurso que ficasse muito no campo do biológico, mas que fosse dando nome, aí eu acho que entra um pouco do que eu disse que eu queria dizer aqui, né? Tampona o impossível do sujeito, que para nós a psicanálise é muito importante, né? Uma vez que vai dando nome para algumas coisas e vai responsabilizando, né, substancialmente, né, esse, 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 esse sintoma de depressão, por exemplo, enfim, e, e vai desconsiderando toda a implicação do sujeito com a demanda dele, né, porque ele está assim, porque ele é depressivo, ele precisa de uma medicação, vai desresponsabilizando toda uma sociedade, né, que é muito cruel com aquelas pessoas que não estão devidamente
de acordo com os combinados, né, da nossa cultura, da nossa civilização, sabe? Então, eu penso que a gente parte de uma saúde mental assim, mas uma saúde mental que precisa ser muito revista, né, e que precisa ser muito ampliada dentro dessa perspectiva de olhar para o sujeito efetivamente em sofrimento, e como esse sofrimento ele não é resolvido pela medicação, sabe? Ele não é resolvido biologicamente, assim, a gente está falando de um sujeito que tem desejo, tem pulsão, né, tem necessidade de reconhecimento, tem necessidade de pertencimento, tem necessidade da vivência de amor, tem necessidade de vivência de um coletivo, de inclusão, né? E isso a gente não encontra via medicamento, né? E aí eu acho que é a grande contribuição, sabe, da psicanálise para a saúde mental, né? A forma como a gente olha para esse sujeito e, de fato, o considera, né, enquanto saudável, na medida aí em que a gente olha para essas dimensões dele psíquicas e relacionais, né? A gente retorna aí ele para essa relação. Então, eu tenho essa relação, assim, de amor e ódio, sabe? Com a saúde mental, né? Acho que como profissional de saúde, obviamente, eu não a negligencio e eu acho que ela é fundamental. E a gente precisa, sim, né, cuidá-la, mas a gente precisa problematizá-la e saber como cuidar dela, né? Enquanto profissional, mas também um profissional que cuida das relações, né, que afetam a saúde mental daquele indivíduo. Quando falas isso, me vem muito à mente um primeiro questionamento, que é de qual saúde mental estamos falando. Se é daquela ideia, né, de completo bem-estar físico, mental e social, né, que eu pelo menos desconheço, ou se nós estamos falando de sujeitos que invariavelmente em algum momento vão passar por situações de sofrimento. E que isso é saúde, né, Monique? Exatamente. Isso é saúde, isso é normalidade também, né? Porque essa construção do normal que elimina isso não é uma construção real. E aí, assim, se a gente for pelo menos lá para o mal-estar da civilização, Freud já deixa muito claro, né, que o sofrimento ele faz parte da vida humana e que ele nos atinge pelo menos aí de a partir de três grandes fontes, que seria do nosso corpo, que é fadado ao declínio e à morte, tema do nosso episódio hoje, da relação com a natureza e da relação com o outro, que também é aquilo que nós pretendemos discutir. E ele ainda fala que talvez essa última fonte da relação com o outro seja aquela mais dolorosamente experimentada, né? Então, como que é isso dessa relação com o outro que ela causa esse sofrimento, mas dessa relação com o outro que também implica em saúde? Porque quando a gente começa a ler lá Introdução ao Narcisismo, Freud deixa muito claro que assim não dá para separar a psicologia individual da social, porque o ser humano ele é também fruto das identificações e dos grupos em que ele está inserido. Eu acho que é muito isso mesmo, Monique, que você traz, e acho que é aí que está o grande aspecto, sabe, de importância, assim, né? A forma como a gente entende que esse ser humano ele é relacional, ele se constitui nessa relação, né? Ele vive, ou pode viver pelo menos, nessa relação, aquele elemento assim que é a grande cura, talvez, né? Que a gente vê em vários textos de Freud apontado, que é o amor, né? Em vários textos que Freud falou
questões mais trágicas, né, no porquê a guerra, na psicologia das massas, enfim, na solução que se encontra lá na, na sociedade de totem e tabu, né, ele sinaliza que o amor ele cura, né. No narcisismo, né, você citou o texto do narcisismo, e lá ele vai dizer também, né, a forma como o amor cura, né. Mas o amor ele tem seus os seus pontos de vulnerabilidade, assim, né? Na verdade, os pontos de vulnerabilidade que ele abre no sujeito. Freud também vai dizer isso, a forma como quando a gente ama, a gente se vê vulnerável na medida em que você está aí na possibilidade de perda desse objeto de amor, e isso causa muita dor, isso causa muito sofrimento, né? Mas quando a gente vai olhar para essa relação com o outro e para essa questão de saúde, Monique, eu acho que até para a gente ir pensando um pouco essa temática que a gente se propôs a discutir aqui, eu fico pensando muito assim no sujeito enquanto na sua constituição mesmo, sabe, desde criança, assim, porque qualquer tipo de relação que ele vai estabelecer a posteriori, a gente sabe que é uma atualização dessas relações primeiras, né? Então não tem como a gente falar dessas relações que provocam dor, que provocam sofrimento, ou quando são atravessadas pelo amor também podem curar em certa medida. A gente não pode esquecer que não são todos sujeitos que têm a possibilidade de viver esse amor na sua constituição, assim, né? Não são todas as crianças, não são todos os bebês que são amados e que são desejados, né? E isso reflete numa sociedade que pode ser muito cruel com essas pessoas que se desenvolvem de uma forma onde ela não é desejada desde o início. Do que eu estou dizendo, né? E eu acho que esse é um foco que a gente precisa apontar. A gente fala muito de um cuidado de saúde mental da sociedade, sabe? Mas como que a gente cuida da saúde mental coletivamente? Como que a gente cuida do sofrimento psíquico coletivamente, se a gente não contribui para uma sociedade que cuide de seus bebês, de suas crianças, nas suas relações primeiras, elas como sendo amadas, sabe, assim, né? Eu fico pensando, por exemplo, numa criança que cresce, né? Mas, por exemplo, por ser preta, não sabe o que é ser desejada, né? Por ter um desejo desajustado a uma sociedade, uma cultura, né? Por exemplo, de questões de gênero, por exemplo, homossexualidade, ela também não é devidamente amada e desejada, né? E aí eu fico pensando como que essa criança nasce psiquicamente, sabe? Lá desde o início. Como ela se relaciona com esse não desejo, com esse não amor, muitas vezes, e que pode desencadear numa relação com o outro posteriori, né, de adoecimento e quase que de morte, né? Eu não sei se fica muito claro isso que eu estou querendo dizer, mas a minha ideia principal nisso, e quando eu penso essa saúde mental que deve ser coletiva, é assim, como que a gente cuida da saúde mental também de uma forma coletiva? Cuidando da construção de uma cultura, cuidando da construção de uma civilização que inclua, né, esses jeitos de existir,
né? Eu assisti um documentário da Isildinha Nogueira, não sei se você chegou a ver. A Isildinha Nogueira foi uma das primeiras psicanalistas do Brasil a falar sobre a questão da população preta, assim, a saúde mental da população preta, inclusive. E nesse documentário, nessa fala, ela vem trazendo que a criança preta, ela é óbvio, né, uma psicanalista preta, e ela vai falando que a criança preta, ela não é desejada, né? A mãe, por todo o sofrimento dela, enquanto tendo sido uma mulher preta e sabendo de todas as dores daquela criança, né, existe uma questão de um racismo estrutural que traz muita dor para o olhar dela sobre aquela criança, né? Então, quando a gente está dizendo isso, o que a gente está falando também é da forma como o psiquismo daquela criança vai nascer. Porque uma criança, ela não nasce só biologicamente, né? Ela nasce psiquicamente, ela nasce subjetivamente. Né? Uma criança, por exemplo, com uma certa expressão de gênero, que não está em conformidade com a sexualidade dela, por exemplo, sexualidade biológica, né? Como que é o reconhecimento dela enquanto sujeito, uma vez que tem um não desejo e quase uma repulsa por ela, e ela sente isso, sabe? Né? Então, falando dessa relação com o outro, das dores, né, que todo esse outro, que também é impregnado de uma cultura, pode acarretar no desenvolvimento daquela outra pessoa, e também falando das implicações disso com relação a uma morte, por exemplo, né, ou a que tipo de vida que isso se desenvolve, né, que vida talvez precária, né, E, a gente... Tiago, uma coisa que me veio à mente, assim, nesse teu comentário, foi um artigo que eu li sobre violência a partir da psicanálise há pouco tempo, e aquilo me marcou bastante, né? Numa concepção de violência que se relacionava a uma satisfação que era buscada e que de uma forma obtida a partir da aniquilação do outro, ainda que essa aniquilação seja aos poucos. E aí, quando tu trazes essa construção dessa vida e dessa morte, especialmente das pessoas pretas, de pessoas que não são heteronormativas, isso me vem muito à mente no sentido do questionamento de que vida estamos falando e de que morte, né? Não há aí um discurso socialmente disponível e que se repete muito, que busca de fato a aniquilação dessas pessoas com práticas violentas que nós vemos ser legitimadas dia a dia? Eu acho que é exatamente isso, e eu acho que é essa a luta, sabe? A construção de outros discursos, né? Que legitime essas múltiplas existências, né? A psicanálise, ela precisa caminhar para isso, Monique, né? Tem um texto de Freud que ele vai dizer que a gente precisa, que a ética da psicanálise tá muito voltada para a aceitação, né, da, da, dos outros, das suas peculiaridades, das suas diferenças, né? E a gente precisa fortalecer isso enquanto discurso. Eu fico pensando de uma forma muito comigo daí, né? O quanto que não tem desse silenciamento de uma psicanálise que olhe para essas populações cujas existências são indesejadas,
né? O quanto isso, por si só, também não é fruto de uma sociedade que se constituiu dentro de um padrão de vida, dentro de um modo de vida que é branco, patriarcal, heteronormativo, capitalístico, né? Que não deu espaço para que isso que Freud disse também viesse à tona, né? Para que isso também entrasse para a clínica e que a psicanálise pudesse ir para os outros espaços também sociais e contribuir para a construção de outros discursos. Por que que hoje a gente tem ainda a ver muita clínica elitizada e lá, a partir da década de 20, especialmente, a gente viu a construção de tantas clínicas sociais por grandes psicanalistas. Melanie Klein trabalhou em clínica social. Ferenczi fundou a clínica social, sabe? E por que que hoje a gente tem uma psicanálise que talvez insiste, né, em um discurso que sustenta uma vida e desconsidera que sustentar uma vida é não, vamos colocar aqui de uma forma meio, é, com licença poética, que na medida que a gente defende esse tipo de vida, a gente não libidiniza outras vidas. A gente não... Que mensagem que a gente está passando quando aquela pessoa que não se encaixa nisso olha para o olho daquela figura primeira, né, e pergunta quem sou eu? E vê, olha, meu filho, você é um sujeito indesejado. Você é um Tiago, sujeito que vai sofrer muito, né? e quando tu falas assim que a gente não libidiniza outras vidas, a gente pode pensar que uma outra forma de pensar isso seria a questão do não investimento afetivo em outras vidas? Exato, exatamente, né? Eu falo isso, Monique, muito pensando naquela libidinização mais primeira mesmo, né? Naquele primeiro contato que a mãe libidiniza aquele bebê, e é papel da mãe, né? Ativar isso, de alguma forma, da função materna, né? Vamos colocar assim. Mas falo também do quanto a gente insiste em discursos que despotencializa a vida de determinadas pessoas aí, né, que existem de determinadas formas, assim, a gente vê um índice muito grande de ideação suicida, por exemplo, em jovens homossexuais. Por quê? A gente vê uma expectativa de vida de população transexual em torno de 35 anos. Por quê? Né? Qual que é o lugar dessas vidas, sabe? E é interessante, Tiago, porque quando a gente começa a fazer discussões nesse sentido, se a gente for pensar assim no momento que o Brasil tem passado, pelo menos nos últimos anos, se tem muito forte aquela expressão de que isso é mimimi, né? Esse tipo de discussão é mimimi. E isso, para mim, é tanto uma prática violenta que colabora com a aniquilação da outra pessoa, quanto a deslegitimação do sofrimento alheio, né? E das dores que aquelas pessoas têm passado. É. Tem um trecho que eu separei para ler, para trazer para cá, Monique, deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Que deveríamos falar abertamente sobre o que é considerado tabu. É algo que foi dito desde as histéricas, né? Quando Freud vai dizer que a gente precisava falar sobre a sexualidade, e que a gente precisava, inclusive, rever, né,
a forma como era cobrado das mulheres lidarem com a sexualidade delas, né? Então, assim, a gente precisa abertamente falar sobre o que é considerado tabu, né? E o fator epidêmico da hipocrisia moral, um discurso de moral burguesa que é inadequado ao campo pulsional do ser humano. E eu acho que isso fala muito dessa pergunta que se traz. Sim, né? Maravilhoso. Porque a gente, e é um papel da psicanálise, para mim, escancarar essa psicologia, né? Essa hipocrisia, na verdade. Isso não é negociável, sabe? Para mim isso não é negociável, porque assim, porque fulano tá com ideação suicida, né? Ele tá muito mal, ele tá muito depressivo, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa encaminhar ele para algum tipo de tratamento, um profissional de saúde mental, ele precisa de psiquiatra. Aí você vai ver, essa pessoa é um homem casado, que tem uma questão não heteronormativa, né, no sentido de ter desejos homoafetivos que foram não aceitos, né, que vive uma vida segundo lhe é demandada, né, não segundo o desejo dele, e que, obviamente, foi minando toda a função de vida e desejo dele. Então, assim, se você se você fortalece um discurso social e uma prática que silenciou esse desejo, sabe, é hipócrita você querer cuidar dessa pessoa. Porque enquanto parte desse discurso, né, você tem parte do que produziu essa dor. O que, como você trouxe, produziu essa violência na medida em que silenciou esse sujeito, o desejo dele. Então, a psicanálise, ela precisa escancarar isso, né? Não adianta você acolher um adolescente que tem sofrido muito por conta de uma não aceitação, por exemplo, da sexualidade dele pela sociedade, pela não adequação dele, né, ao que é esperado dele, e não entender, né, que esse sofrimento que ele está vivendo está relacionado a um silenciamento que ele está vivendo. Né? Não é impedir a morte dele biológica, mas é entender que existe um discurso social, uma cultura que tem matado ele psiquicamente antes. E haja eros, haja pulsão de vida Sim. para que ele suporte isso. E Né? Relações que o ajude a sustentar isso. Né? Essa vida, embora tanta violência, né? Nesse sentido que você trouxe, que para mim é o real sentido da violência. Né? Esse ato que silencia o outro. E a gente não pode esquecer também, Tiago, que aqueles comentários que tu fizeste acerca da expectativa de vida da população trans, porque, assim, além de a gente falar dessa violência que aniquila, né, que a gente fala desse sujeito que perde a sua relação com o desejo, que vive uma certa apatia pela vida por esse silenciamento, pelas violências cotidianas que ele vive, nós temos vários exemplos de pessoas que morreram, que foram assassinadas por conta de questões relacionadas a gênero. Isso. Exatamente, que é uma produção performativa dessa linguagem, desse discurso, né, Monique? Né, esses atos de violência que matam ali, de uma forma
concreta mesmo, efetivamente, levando a óbito, né, aquela pessoa, a gente não pode não encarar como sendo performativo desse discurso, que veio aniquilando ela aos poucos, né? A nossa prática, ela não está desvinculada, né? O discurso, a linguagem performa, né? A gente, as práticas, a realidade que a gente vê, né? Então, assim, se a gente tem uma psicanálise que tem de uma forma tão consistente, né, assumido para si essa compreensão e essa produção de discursos, essa análise de discursos e cortes para a produção de outros discursos, né, a gente precisa entender que a psicanálise tem também um compromisso né, com esse discurso que performa a morte mesmo, né, na realidade que a gente vê. Não é ao acaso que isso se produz, né? Eu lembrei de um texto que eu li, que está no prefácio de um dos livros das obras incompletas, né, de Freud, aquele da Autêntica, da editora Autêntica, que está bem bacana, que ele vem trazendo a necessidade de uma psicanálise que se implique com a transição, né, assim, com o trânsito por identidades, né? O que isso quer dizer? E aí, relacionando um pouquinho até com a pergunta que você fez para mim lá atrás, né? E a gente vai conversando quase que numa associação livre, né? Porque para mim conversa boa é assim. Vai ouvindo e vai associando livremente, por mais que às vezes a gente tenha preparado um monte de coisa para falar. O que ele está querendo dizer, assim, que qualquer psicanálise que assuma um compromisso com, né, a rigidez ou a fixação em uma identidade, né, precisa ser revista. Precisa ser revista. Porque quando você assume ou faz parte e defende determinada identidade, outras ficam de fora, né? Isso não quer dizer que a gente não vá reconhecer a questão que algumas identidades elas precisam ser fortalecidas no sentido de terem sofrido muito ao longo do tempo, por serem consideradas indesejadas, como a gente está dizendo, sabe? Mas que a gente também não pode fixá-las. A gente precisa entender que existem outros grupos e outras identidades, né? Que a gente já conhece e outras que talvez a gente nem conheça. Né? O Eu Soberano é um livro recente da Elizabeth Rudinesco. Não sei se você chegou a ter contato já. E vem trazendo bem essa ideia, assim, sabe? De uma psicanálise não identitária, né? Foi um livro que teve algumas críticas aí, de alguns psicanalistas, porque ela vai para um radicalismo, também até num sentido de crítica a algumas militâncias, né? E críticas justamente porque esses críticos falam que, ok, a gente não pode ser identitário, a psicanálise não pode ser identitária, mas ela não pode não reconhecer, né, historicamente, que algumas identidades sofreram muito ao longo do tempo e pagam ainda hoje um preço, né, muito grande, estrutural, assim, da sociedade. Então, com todos esses parênteses, né, do livro e essas críticas possíveis de serem feitas ao conteúdo do livro, para mim isso é muito, muito forte, assim, de fato, sabe? A gente precisa respeitar, defender as identidades, mas de uma forma sempre em trânsito, né? Sempre em trânsito. Eu gosto muito também de fazer um diálogo com Foucault, sabe, Monique? Embora que a gente faça, né?
sempre muito, assim, eu venho fazendo um pouco esse diálogo. E tem uma frase de Foucault também que para mim é muito significativa, que é assim, que talvez a nossa liberdade não esteja em buscar ser quem somos, mas buscar não sermos aquilo que dizem que somos. E eu acho que essa é uma frase que dialoga um pouco com o que a gente está dizendo, né? Inclusive nesse sentido da abertura. Uma vez que te dizem que você é assim, tenta ser diferente, porque isso é uma captura, né? Então, eu acho que isso dialoga com isso que a gente vem dizendo, e dialoga com essa proposta, né, de uma psicanálise, inclusive, que, enquanto análise, em espaço de análise, busca fazer análise, não síntese, né? Busca sempre abrir, né? Busca sempre expandir, em busca desse impossível do sujeito, né? Não fechar, sabe? E aí eu acho que a gente poderia encontrar uma outra diferença entre a psicanálise e uma pessoa em sofrimento psíquico, né? E talvez uma proposta da saúde mental, né? Pelo menos uma saúde mental mais ortodoxa, mais conservadora, assim, de querer fazer exatamente o contrário, né? De fechá-lo, né? E resolver as questões a partir de um agrupamento de sintomas e as medicações que vão dar conta daqueles sintomas, sem problematizar, né? Essa necessidade de romper, né? E de ruptura, de viver cortes, né? Que são importantes aí para a gente alcançar a nossa saúde, lembrando que a saúde não é o bem-estar, como você também trouxe no início, né? Ela vai envolver o sofrimento e mais até às vezes o sofrimento. Quando tu falas isso, assim, eu fico pensando, Tiago, e a gente está falando muito sobre discursos socialmente disponíveis, sobre essa busca pela anestesia, por não sentir, né? Dessa dificuldade que há em lidar com o sofrimento e a partir dele também fazer algo. E aí eu não digo de uma perspectiva romantizada, pelo contrário, né? Eu digo de uma perspectiva em que a gente entenda que é preciso sentir, e é preciso discutir sobre esse sentir, é preciso falar sobre esse sentir, para que se possa fazer algo com ele. Sentir, Monique, tá em movimento, né? Sentir é tá em movimento. A gente não faz tudo isso que eu disse aqui agora há pouco, isso de se permitir se abrir para esse trânsito, sem sentir. Uma vez eu li também um artigo de um psicanalista que ele fala que mudar é você sentir e ver todas as suas identificações indo pelo ralo. Isso não é fácil. A gente viver esse movimento é a gente abrir mão de muitas coisas que durante muito tempo fez sentido. Não tem como isso sem dolor, né? A grande questão é quanto que sentindo a gente pode produzir outras coisas, né? E aí, para mim, a primeira resposta para isso é a gente entender que a vida perfeita e feliz, ela só existe no Instagram, ela só existe nas redes sociais, né? Eu fico pensando que já é de um alívio tão grande a gente sentir, a gente sofrer e achar que tá tudo bem,
Entender que tá tudo bem sofrer, por mais doloroso que seja, sabe? Aceitar para si um discurso que parece ser muito clichê, mas que tem força também, né? No sentido de passa, tá doendo, mas passa. Isso também é um discurso que parece ser clichê, mas que a gente precisa entender que é real, que a vida ela é atravessada por isso e que na maioria das vezes, né, as maiores produções, se não todas elas, vêm dessas dores, né? Vêm desses sofrimentos assim, né? Ou minimamente as mudanças mais profundas assim, mais significativas. A Viviane Mosé, ela fala muito, né? Quando ela fala da antropofagia, a questão da gente produzir vida com a dor. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas assim que a gente pode aceitar, sabe, pra gente, que a gente pode produzir muita coisa bonita com a nossa dor, né? Que a Isso gente é tem lindo. essa potência, sabe? E não que estou sentindo dor, tudo acabou, sabe? Eu fico Mas que eu pensando, respeite a minha dor, né? E o que vai vir de criativo a partir disso. eu fico pensando, Thiago, assim, a partir disso, né, de produzir vida com a dor, se quando a gente busca se anestesiar, não sentir, esperar que o tempo passe logo, como se a gente quisesse dormir para não viver, se aí a gente não está produzindo a morte. Sim, né? Eu fico pensando que é quase, né, aquele estado de solidão essencial, assim, né? Aquele estado de apagamento mesmo, né? Aquele estado de apagamento, né? Embora depende também, né? Me veio na cabeça aqui agora da anestesia, né? Eu acho que tem essa anestesia que você traz da apatia, que eu estou entendendo, que é morte, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma anestesia como a partir de uso de substância psicoativa, né? Jesus Santiago, ele vai trazer, Jesus Santiago é um autor que fala bastante sobre o uso de substância, né? Ele tem um livro super interessante, assim, talvez um dos melhores que eu li sobre o uso, né, de substância, que chama Droga do Toxicômano. E eu já achei o máximo pelo trocadilho do título, assim, né? Droga do Toxicômano. É, mas ele termina esse livro dizendo o quanto o uso de substância, que é uma anestesia para toda a dor, né, que não está sendo sustentada por aquele indivíduo, também é um, um ato revolucionário, sabe? O sistema, assim, para o sistema, né? Ele vai terminar dizendo que pode ser um ato de rebeldia, no sentido de, olha, né, eu não aceito esse gozo fálico dessa sociedade, né? Eu não aceito que eu devo gozar trabalhando, construindo família, né, tendo uma casa, né, sendo dono de propriedade privada, enfim, tendo meu carro, né, tudo isso que vocês gozam falicamente, para mim não interessa. Ou que a sociedade tem dito que vocês precisam para gozar, não me interessa, né? E aí o meu gozo é no corpo, né? Seria o gozo feminino, né? Então isso também não deixa de ser uma ruptura que é um ato de rebeldia contra essa sociedade burguesa, capitalística, que tenta nos impor formas de gozar, né?
Então, dentro desse sentido, essa é uma anestesia que, ainda que eu anestesie, né, dessa forma, ela também provoca e produz esse sistema. E a gente vê isso quando a gente olha, por exemplo, o centro da cidade, com pessoas em situação de rua, e a gente não tem como não ser mobilizado de alguma forma. Aquilo nos tensiona de alguma forma, né? Aquilo produz alguma coisa na gente. Pode ser repulsa, pode ser compaixão, pode ser, enfim, N coisas. Mas de alguma coisa vai tensionando esse sistema que foi nos dizendo como gozar, né? Então isso também, de alguma forma, vai produzindo outras coisas, né? Eu acho que isso que tu trazes é interessante, especialmente quando a gente pensa assim, em pulsão de vida, em pulsão de morte. E me parece que muitas vezes, assim, quando se fala sobre dualismo pulsional, se fala dessas pulsões como coisas extremamente diversas que não tem nenhum tipo de imbricamento, né? Porque existe essa possibilidade, mas a gente também pode falar desse tipo de anestesia, por exemplo, com excesso de medicação, de substâncias psicoativas, que também está ali relacionado com uma forma de buscar a morte, ainda que em alguns momentos ela cause algo. Então, eu acho que isso é muito importante da gente pensar para não colocar o dualismo pulsional como coisas extremamente diversas e que não são conectadas ou imbricadas entre si. Sim, exatamente. Elas estão falando da mesma coisa, né? Elas são duas faces da mesma moeda, assim. Freud também vai falar isso, né? Ele retoma um pouco isso quando ele vai falar porque a guerra, né? Quando ele vai trazer essas duas dimensões, né? A forma como a gente tem dentro da gente essas duas pulsões e como elas estão diretamente relacionadas, né? Uma pode preponderar a outra em determinados momentos, né? Mas ele ainda vai dizer no livro assim, ainda que a gente tenha, né, um excesso da pulsão de vida de conservação, a de morte ainda vai estar lá, né? E o inverso também é verdade, né, Monique? Isso que você traz é muito interessante, real, assim, porque ainda que a gente tenha a pulsão de morte muito clara, né, a pulsão de vida também está lá, de alguma forma. E é para ser assim mesmo, né? A gente, enquanto ser humano, o nosso inconsciente, o nosso aparelho psíquico, ele não funciona dentro da lógica e da coerência que organizaram esse mundo para apresentar para nós quando a gente nasceu, né? Ele tem lá as suas contradições, ele tem as suas, os seus constantes acordos e desacordos, né? E talvez até mais desacordos. Assim, a gente vai tentando minimamente ir organizando para poder dar conta de viver aqui, né? Mas constantemente a gente tá, tá precisa estar atento, né? A essa realidade que nem sempre é lógica, assim, né? Um sujeito, na verdade, né? Que está numa realidade que não é lógico, né? E que por isso é tão deixa essas brechas, inclusive, que beira uma ideia de inconsistência, talvez, né? Mas que faz parte e que talvez, inclusive, é o que possibilita as mudanças, né? E as constantes revisões, né, da realidade, enfim, dos discursos, inclusive, né? Ainda bem que a gente tem essas brechas. E se a gente falasse de um sujeito lógico, de um sujeito do código cartesiano, seria difícil, né, ter essas rupturas, porque de onde que elas viriam, né? Eu acho que a própria aceitação, assim, quando Freud discute lá no Porquê a Guerra, tipo,
Não dá para criar algo que vá regular, assim, né, no direito, tudo que acontece no mundo, né? Porque existe algo no ser humano que também busca destrutividade. Ou seja, o ser humano não é só da ordem da lógica, do racional. Na verdade, olhar para o ser humano como sendo só da ordem do racional, da lógica, do utilitarismo, tem trazido grandes mazelas para a humanidade. É, exatamente. É perfeito, assim, né? É, e aí a gente poderia até avançar hoje, né, numas leituras contemporâneas, assim, a partir disso que você traz de Freud, de uma sociedade que vem buscando apostar na produção de um sujeito utilitarista, né, que não só vem apostando nisso, mas que vem produzindo, né, que o Safatli vai falar muito sobre isso, Dunker vai falar muito sobre isso, né? São os efeitos do neoliberalismo, assim, de afetar e incidir diretamente, né, na economia libidinal do sujeito, porque Freud fala, né, que a economia ela não é só política, ela é libidinal também, né? Então a gente fala de uma sociedade que não só tem apostado nisso, como tem produzido esse tipo de sujeito. E aí, como consequência, né, a gente tem visto todo esse adoecimento aí das pessoas para poder dar conta disso, assim, né? Enfim, toda essa introjeção, né, da empresa em mim, que me faz o meu patrão, e aí agora eu tenho sobre mim todas as cobranças para ser útil e produtivo, que antes estava fora, estava no meu chefe e eu poderia manter distância, né? Agora está dentro, porque o meu patrão sou eu, a minha empresa é minha vida, né? Então a forma como esse é um discurso que foi produzindo um sujeito utilitarista aí, mas que Freud já avisou lá desde o começo que não dá certo, né? Esse tipo de sujeito não seria efetivo, assim. Embora o dar certo não é o melhor termo, né? Porque o que seria dar certo, né? Enfim, para a gente refletir, né? E pensando assim, nessa discussão que a gente se propôs a fazer, agora no mês de janeiro, o que que a gente pode pensar assim em termos de indivíduo, de coletivo e, e de contribuição de prevenção e cuidado desses sujeitos? É. Eu fico pensando muito a gente enquanto sujeito cuidando dentro de um coletivo, sabe? Olhando assim para a importância dos profissionais, com certeza, né? A importância do serviço de saúde mental, a importância de um acompanhamento, né, em saúde mental, enfim, um profissional que saiba o que está fazendo, né? Mas pensando especialmente, Monique, em talvez pessoas, né? Eu tentei trazer aqui de uma forma muito tranquila, de uma forma muito próxima, né, de entendimento de talvez pessoas que não tenham tanto contato com a psicanálise, muito dentro desse viés mesmo seu de democratização, né, do conhecimento, do saber e da psicanálise, proposta do seu canal, né, então, dentro dessa perspectiva, assim, falando para essas pessoas, né, eu diria que a gente precisa repensar, a gente precisa olhar o nosso lugar na sociedade, assim, que tipo de discurso a gente insiste e em qual tipo de discurso a gente resiste, sabe? Não é só olhar para aquele indivíduo em sofrimento e
e pensar ali naquele momento o que fazer com ele. É isso também, né? Oferecer essa escuta, oferecer essa acolhida e incentivar a procura por um profissional, né? Mas pensar qual tem sido o meu discurso nessa sociedade. Será que eu estou acolhendo essa pessoa hoje, mas eu estou insistindo, ou eu estive ontem insistindo em um discurso que foi violento com essa pessoa? Então, quando eu penso nas nossas possibilidades de cuidado e prevenção, assim, eu sempre me remeto à implicação com uma sociedade que seja mais diversa, né? Uma sociedade que seja efetivamente mais inclusiva, né? Dos mais tipos de seres humanos, assim, né? Das suas mais, nas suas maiores possibilidades existenciais, sabe? Né? Que a gente, para além disso também, que a gente ame, que a gente resgate o ser humano, né? Que a gente tire e pense um ser humano que seja para muito além desse sujeito utilitarista, desse sujeito produtivista, que tem um discurso buscando reforçar e produzir, como eu falei, que é o discurso neoliberal, né? E a gente sabe o quanto de saúde mental também não está implicado, né? Nesses patrões de si mesmo, nessas pessoas que cuidam da vida como se fossem uma empresa. A gente começou e falou, né, sobre essa questão aí de existências que não são desejadas, né, os ditos indesejáveis e as implicações na vida e na saúde mental dessas pessoas. Mas a gente está falando também, e a gente pode falar também de muitas outras pessoas que estão subsumidas, né, dentro de uma identidade de performance, de alta performance. Né? Quantos CEOs de empresas a gente não tem aí, por exemplo, que sustentam esse lugar à base de medicamento? Né? Quantos profissionais não estão trabalhando adoecidamente? Quantos profissionais não estão adoecendo, né, de uma forma absurda, assim? Burnout recentemente foi reconhecido, né, enquanto uma doença relacionada ao trabalho, né? E aí, assim, quantas pessoas sabem o que é o burnout, né? Então, a gente precisa pensar, para além do acolhimento individual daquela pessoa que sofre, que é fundamental, e eu acho que isso precisa ficar claro, essa escuta, essa atenção, e se a pessoa não é um profissional de saúde, né, estimular para que a pessoa busque esse cuidado do profissional, que a gente pense o tipo de sociedade que tem sido construída, né? Se ela tem possibilitado, né, que a gente seja efetivamente humano, assim, né, a partir do nosso desejo e a partir das nossas pulsões. Ó, óbvio que sempre vai ter sofrimento, né, e isso vai ser próprio do contato com essa cultura, com a civilização, isso é praxe, né? Porém, a gente está com uma sociedade aí que é um superego muito rígido, né? E a gente precisa repensar isso, a gente precisa pensar aí que, que superego está espelhado aí nessa sociedade, né? E quão mal tem feito. Eu acho que isso que tu trazes é importantíssimo, Tiago, e eu acrescentaria, assim, além do nosso olhar para o outro, desse olhar para nós mesmos, né? Sim. Desse olhar para nós que analisa essas questões e que analisa também quanto e reflete sobre as próprias expectativas que nós temos em relação a nós, a nossa profissão, às vezes há uma busca de uma perfeição
que no fim, às vezes, nem é uma expectativa nossa, é uma expectativa do outro que nós tomamos como nossa e passamos a sustentar em detrimento do nosso desejo. E o quanto isso também pode causar um processo de adoecimento para nós mesmos. Tá. É exatamente assim, acho que você fecha essa minha fala de uma forma muito, muito potente, né? Porque fala também da nossa implicação enquanto profissional, quando a gente faz essa escuta do outro, né? E a gente localiza nesse lugar e compreende como estando nesse lugar, e não só como alguém que precisa ser analisado quase que dentro de uma interpretação selvagem e de uma forma descolada, né? De onde ele vem e da relação com essa cultura e com o entorno dele, e desse nosso lugar enquanto pessoa também, né? Para que a gente se veja com essas nossas exigências sobre nós mesmos, né? E vai problematizando isso e vai tensionando isso, o que é um exercício de análise, né, Monique? Aí que está o desejo do analista, né? Que é tão falado por Lacan, né? Que por ora é o desejo do analista de problematizar a verdade e as certezas do outro que nos procura, né? Do analisante, mas que em determinado momento do processo de análise passa a ser o desejo do analisante de também questionar as verdades dele, né? De também questionar isso que é absoluto para ele e, e entrar em toda essa reflexão que se traz, né? O que, que é meu, o que, que é do outro, aquilo que eu assumi, né, como verdade, é um lema que eu assumi para minha vida, mas que não precisa ser assim, né? Então, isso vai ajudando a desconstruir também, nesse campo individual, os discursos que a gente vai assumindo e que vai tomando para a gente, né? E caminhando assim para o fim, Tiago, tem algo que tu gostaria de resumir, de trazer assim para os nossos ouvintes acerca desse tema que a gente tem discutido? Talvez a minha forma de encerrar, né, a minha fala final aqui, giraria muito em torno de que a gente olhe não para um janeiro que é branco, sabe? Mas que a gente olhe enquanto um sujeito que, como uma tela em branco, pode ser muitas coisas, né? E aceitá-lo dessa forma, as múltiplas formas dele de ser, né? E inclusive de recusar aquelas que não se fazem bem, né? Como você complementou aí a questão anterior, e questionar esses lugares que a gente ocupa, que a gente construa, a partir disso, novos discursos, né, que de fato corrobore não para um cuidado de saúde mental só, mas para prevenção, né, de não adoecimentos, sabe? Porque para mim isso já é muita coisa, assim, né? Se a gente se relacionar de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais desejosa do outro, né? A gente já vai deixar o mal-estar só para a cultura e não vai ser a gente o mal-estar do outro, né? E aí eu acho que a gente já vai estar conseguindo contribuir muito, sabe? Para tantas pessoas aí que estão em sofrimento e que são cada vez mais em números maiores, né? É absurdo. E para quem assim tiver interesse em te procurar, entrar em contato contigo, existe alguma forma de fazer isso? Eu tenho o meu e-mail, que eu acho que é um bom recurso, né? Para a pessoa estar me procurando, que é Thiago, com TH, underline LUSV,
hotmail.com. Tem meu Instagram também, que é teluzva_psi, que não é um Instagram que eu costumo movimentar muito, né, profissionalmente, assim, mas é um canal também que as pessoas podem estar me acessando. E se as pessoas tiverem dificuldade de fazer isso e ainda quiserem manter o contato com o Thiago, podem entrar em contato comigo, que eu tenho todas essas formas de contato que eu posso estar passando para vocês. Thiago, mais uma vez queria te agradecer por te disponibilizares a participar, a estar fazendo essa discussão aqui hoje. E aos nossos ouvintes, eu encontro vocês no próximo episódio. Até mais.